mais que mais uma canção. Quem dera fosse uma declaração de amor. Nós já estamos de volta com o terceiro e último bloco do Sobre Todas as Coisas desta segunda-feira. Vou responder o Fernando para ele não ficar no vácuo aqui na televisão. Ele perguntou sobre o meu nome. Meu pai chamava Carlos. Então, eu como filha mais velha, ou seria Carlos ou seria Carla. E depois a gente vai pesquisar, eu sei que Carlos tem a ver muito com o homem do campo, da fazenda, que realmente era o perfil do meu pai, mas que não tem nada a ver comigo. Tanto quanto eu fiz teste vocacional, apareceu lá em último, agronomia, zootecnia. Mas, enfim, fica ainda como uma homenagem, né, ao meu pai. Mas vamos agora para o VT, porque um nome diferente pode ser motivo de sofrimento por toda a vida. Essa foi a conclusão do Ministério Público de Goiás, que determinou que o nome não deve expor ninguém ao ridículo. O Fernando conversou com o dono do cartório mais antigo de Goiânia, que lida diariamente com as escolhas estranhas feitas pelos pais. Vamos ver. Antigamente, muitos pais inventavam os nomes dos filhos, alguns bem diferentes que geravam constrangimento no futuro. Neste ano, a Justiça de Goiás determinou aos cartórios do Estado que barrem os nomes considerados esdrúxulos. O Ministério Público está com toda a razão. Quando um pai insiste em registrar aquele nome, que para nós expõe ao ridículo, nós suscitamos dúvida ao meu superior, que é o juiz da vara do registro público. Aí ele, então, vai determinar se o pai tem razão ou não. Já teve algum caso assim que chamou a atenção aqui do cartório? Já teve um caso que o pai queria registrar o filho com o nome de monarca. Aí eu suscitei dúvida e o juiz também não concordou. Por que você acha que os pais gostam tanto de inventar os nomes, colocar? O que leva um pai assim, com toda a sua experiência? Eles pegavam o sobrenome da mãe, junto com o nome da sogra, e juntavam os nomes. Então, agora hoje, está voltando os nomes tradicionais. Maria Clara, Maria Eduardo, Joaquim, José. Por exemplo, nós fizemos, até a data de ontem, fizemos recente, 206 registros com o nome de João. E Miguel também. Agora, quando uma novela atinge um pico muito alto, os pais, então, justamente preferem esses nomes. São influenciados? São muito influenciados. Na época da Copa do Mundo também, eles registram muito Ronaldo, muito Romário. Para você ter uma ideia, tem um jogador argentino que chama Riquelme. Nós temos mais de 100 registrados aqui. Em Goiânia? Em Goiânia. E é um jogador argentino. Eu tinha lido uma matéria aqui que você é contra essa medida, né? Que o pai que escolher o nome do filho para ele manter esse nome. Não que eu seja contra, eu sou contra e na época... Até pode ser estranho para um, não pode ser para outro? Não, o que pode ser estranho para um não pode ser... Por exemplo, supercílio, no primeiro impacto, quando você acostuma, torna-se um nome comum. Mas até acostumar, não. Mas qual foi... Em que eu fui contra? A forma como a lei está sendo administrada. Porque, de repente, eu vou registrar um filho meu, por exemplo. Eu penso que é um nome adequado. E, de repente, ele pode coibir, quer dizer, o escrivão tem o poder de negar aquele nome. Poderia ser muito bem, até a questão de bom senso, seria, vamos orientar, volta para sua casa, repensa, vou te dar mais um prazo, para você repensar o nome e, ao invés de proibir, induzi-lo a pensar melhor o nome que fosse registrar a sua criança, seja homem ou mulher, né? Então, a imposição em si que eu acho que não é adequada, né? Sim. Quer dizer, doutor Flávio, é uma decisão muito pessoal para, às vezes, um escrivão, alguém de fora, entrar para... O que o senhor acha disso? Eu fico pensando se é para eliminar o constrangimento. Quando nós agimos dessa forma, nós podemos estar expondo os pais ao constrangimento de ter que escolher outro nome também. Eu acho que tem que ter um bom senso aí envolvido. O problema é que a lei requer muito a interpretação de quem a aplica, né?
Então, quando a gente fala disso, talvez um jurista poderia escrever melhor as consequências disso. Mas os efeitos psicológicos de um pai que se frustra por não poder colocar o nome do filho, que é um nome talvez conhecido dos avós e tudo, também há que ser considerado. Ó, tem a participação aqui do Junipero Perolino. Ele fala o seguinte: como faço para mudar o nome? Basta ir ao cartório. Você sabe, Supercílio, como que funciona? Se você quisesse mudar seu nome, basta ir ao cartório, ter acima de 18 anos e pedir essa mudança. Antes, acho que você teria até que constituir um advogado, Sim. né, antes dessa mudança da lei. Agora, hoje, você sendo maior, né, é possível você, de sua própria vontade, e chegar até o cartório e solicitar essa mudança. Né? Sim. O Guzadé escreveu uma peça e o personagem era um fanho. E ele tinha dificuldade de fazer sucesso, exatamente porque ele é fanho, né? Aí ele foi e registrou o nome dele de Mar de Tolino Franja. Mar de Marlon Brando, Fran de Francisco Coco, e aí foi. Então era o jeito que ele tinha de levar o nome dele, né? Ó, várias pessoas aqui com nomes um pouco diferentes, né? O caso do Neuclésio, ele falou que nunca viu outro nome igual ao dele. Como? Neuclésio. Puxa. Esse pode mudar. Eu acredito que isso vai depender do interesse que ele tem, né? E tipo, buscar a lei. Eu acho que o interesse vai também da avaliação que o próprio juiz deve fazer dessa alteração. Mas ele não Acho gosta que, do nome acho que, dele? em primeiro Não. lugar, ele, né? A pessoa, ele. Não, ele não fala, ele só fala que... tá. Se ele não gosta, ele Alguém teria o conhece. direito de realmente de trocar, Talvez né? ele ostente até com orgulho o fato de ser único, né, em ostentar esse nome. Pode ser. Igual tem o Dionês Correia, lá de Senador Canedo. Ele está assistindo o programa, ele fala o seguinte, que é um homem, que é heteromasculino, só que quando ele pesquisou na internet, achou várias mulheres com esse nome. É o que a gente comentou anteriormente, né? Isso aí vai ter que ainda pode explicar, ocorrer. Pode entrar no cartório e ainda dá para mudar sim. Agora, doutor Supercílio, situações constrangedoras que o senhor já passou, principalmente na adolescência, talvez quando foi paquerar a sua primeira namorada. O senhor relembra de alguma situação assim que causou bastante estranheza? O senhor pensou, nossa... Não, constrangedor não. Eu me recordo quando adolescente, até para complementar aquela resposta, né? Eu estava num clube da cidade, no momento, e fui dar um mergulho na piscina e cortei o supercílio. Tinha que ter contado Aí- outra coisa. Aí o que aconteceu? Eu tive que ir, é verdade, não precisa rir não, que é verdade. Eu tive que ir até a enfermaria do clube. Naquela época ainda tinha um médico que ficava de plantão Desculpa, no clube. Supercílio. Aí, de repente, eu falei, como que é seu nome? Eu falei, Supercílio. Ele falou, ô, moço, eu quero saber, não quero saber onde você cortou, eu quero saber o seu nome. Né? Então, a situação, para mim não foi trágica, foi cômica. Né? Tem outra dele, ele foi no lançamento de um livro e levou o livro pro cara dar o autógrafo, o seu nome, ele Supercílio Cafá, você tá de sacanagem. Não E já foi? tem que É provar. verdade? Um professor, nós convidamos uma época um professor nosso lá da USP para dar uma aula no nosso curso aqui em Anápolis. Um professor conhecido, assim, professor Bramante. E naquele momento ele estava lançando um livro da área de endodontia. Eu falei, professor, eu vou adquirir um exemplar desse livro. Ele falou, então tá bom, eu vou fazer a dedicação para você. Aí, então me fala seu nome, Supercílio. Eu falei, não, aí você está de sacanagem. Eu sei que todo mundo está te chamando de Supercílio, mas seu nome não é esse, né? Eu tive que, então me dá logo a sua identidade aí que eu quero ver. Né? Quantas e quantas vezes eu já tive que mostrar a identidade para mostrar que era nome mesmo, que não era apelido. Né? Faz parte. Falando sobre a influência da mídia na escolha de nomes, tem até a participação aqui, ele fala que o cachorro dele chama Van Damme em homenagem ao lutador. É o do Elias. Essa questão de cachorro é até complicado, né? É. Porque às vezes você põe um nome muito usual no cachorro e a pessoa se sente ofendida ou não. Suscita ainda debates, né? Uma amiga colocou o nome do cachorro dela de Juquinha. Sua reação? É uma homenagem. Ela fala, vou colocar o cachorro. Juquinha, ela chama, eu chego na casa dela e fala, Juquinha, Juquinha, Juquinha. A outra participação aqui fala que meu pai chama Orcedino e meu sogro Lindorife. Olha, está bem, né? É o André que está falando da Vila Mauá. Ele acha que são os únicos com esse nome. Olha, Orcedino e Lindorife. tem que pesquisar lá no IBGE. Tem. Por falar em pesquisar em IBGE, gente, eu pesquisei o nome do Fernando, viu? Deixa eu ver aqui para vocês, ó. Fernando no Brasil, 556 mil. Muitos Fernandos. Em Goiás, 19 mil. Só 19 mil? Só 19 mil, Fernando.
Você tá em baixa, mas por que seu nome é Fernanda? Ó, segundo minha mãe, foi porque meu pai gostava daquela banda ABBA, né? E tinha a música Fernanda e escolheu esse nome. Oh, bem Pois escolhido, é. um momento interessante. Tem uma história de fundo. A gente estava falando de livro também. Nosso tempo, infelizmente, está terminando, mas eu queria que o Juquinha falasse. Ele vai lançar um livro contando a história da vida dele. Deve falar da mudança do nome também. Espero, né, Juquinha? Conto tudo aqui nesse livro. São 40 anos de história, de um trabalho muito bonito. Quem escreveu esse livro foi a Carine Serrano, que é uma cantora que tem uma voz belíssima, né? E tem esse talento de escrever. Escrevemos aqui a 4 mãos, né? Então é uma história muito bonita, porque a gente conta tudo, né? Na verdade, aqui A Vida é uma Esquina, ó, o nome do livro. Prefácio do Miguel Jorge, um grande amigo, um grande escritor. E a gente está com a intenção de logo em seguida lançar O Outro Lado da Esquina. Esse é perigoso, o Outro Lado da Esquina. Mas a gente vai estar lançando em breve, né? Até semana que vem o livro já está pronto. Esse aqui é um boneco do livro, né? E eu estou muito feliz, porque você contar uma história daquilo que você fez, né? Do seu trabalho, você mostrar isso para as pessoas, isso é muito bonito. Chegando daqui, o Supercílio falou, poxa, Juquinha, não dá para esquecer cadeira de barbeiro. Né? Então está aqui, a história da cadeira de barbeiro está aqui, a história do Juquinha está aqui, do teatro, da televisão. Então isso é muito legal, eu estou muito feliz. Quando as pessoas, meus amigos escritores, falavam, está nascendo um filho? Eu acredito que sim, porque foram meses e meses para esse livro realmente acontecer. E a Carine toda estava numa época doentinha e tudo, e mesmo assim ela se dedicou. Está aqui, ó. Realmente, Nosso livro. livro é também um filho e é difícil também de escolher nome. Eu também escrevo, então eu sei como é que é esse processo. Mas o Fernando tem mais participação, né, Ó, Fernando? muita gente que achando engraçado o nome do Supercílio. Fez sucesso aqui, viu, Supercílio? Tem uma participação aqui também. Por que de nomes americanizados? Não deixou o nome. Lojas, estabelecimentos, por que as pessoas colocam nomes americanizados? É chique, né? Diferente. Influência. O cara falando, você vai, vou no McDonald's. Né? É melhor do que ele falar, não, vou na padaria. Eu Legal. acredito que deve ter muitas Grace Kellys aí na vida, né? Deve ter. Me lembrou agora até de um artigo que a gente viu num jornal esses dias. A pesquisa do IBGE falou que os nomes indígenas diminuíram e os americanizados aumentaram, né, Flávio? Realmente, qual a análise psicológica para isso? Há como se analisar? Olha, na verdade, a gente vê a popularização dos nomes através da globalização, do acesso às diversidades que nós temos. Então, tudo isso tem que ser considerado. E, em contrapartida, nós vemos a população indígena cada vez menor. Então, são nomes que vão veicular cada vez menos nessas relações sociais, relações midiáticas. Então, acabam que os nomes mais comuns sejam aqueles que, por conta da globalização ou da informação, acabam sendo mais comuns. Nome de prédio em Goiânia, né, gente? Também, né? Brincadeira. Justamente, o artigo falava isso, o artigo do jornalista Hélio Rocha mostrava isso. Mas, infelizmente, nosso tempo acabou. Eu quero agradecer muito aqui a presença dos meus convidados, Juquinha Magalhães, também do Dr. Supercílio Barros, o Flávio da Silva Borges, o Fernando. E a gente aguarda vocês. Foi um bate-papo muito descontraído. E no sábado, às 7 horas da noite, tem reprise do programa. A gente aguarda vocês se você perdeu algum trechinho. Boa noite para vocês. Alguém sempre